Gente, mas é o seguinte, o que essa taxa de juros tem a ver com você, hein? Qual será o impacto dela na sua vida e como que ela influencia o mercado? Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a Carla Bene, que é economista, professora da Fundação Getúlio Vargas e nossa parceira aqui já da TV Pai Eterno. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer também conversar com você, professora, até para a gente entender um pouco mais o que esse assunto tão complexo tem a ver com a nossa vida, né? Às vezes a gente está aqui falando sobre taxa de juros e quem está em casa nos acompanhando fica pensando, e daí, né? O que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver, né, professora? Tem tudo a ver. Por exemplo, você está justamente assistindo o programa e está pensando: ah, queria trocar uma televisão, queria comprar uma televisão nova, vou precisar parcelar isso. Isso tem a ver com a taxa de juros. Então, quando a gente escuta que o Banco Central diminuiu a taxa Selic, que é a tal da chamada taxa básica, essa é uma referência. Então, quando a taxa básica cai, ou seja, o Banco Central, o Tesouro precisa pagar menos para quem precisa, para quem aplica dinheiro, na outra ponta, os bancos podem cobrar menos de quem precisa em empréstimos. Então, é essa daí o grande ponto. Então, quando a gente tem uma queda da taxa Selic, isso daí é bom para quem quer fazer um investimento no lado real da economia. A pessoa tem um negócio, quer colocar dinheiro na empresa dela, ou até quem quer financiar qualquer coisa. Certo, professor. Agora é o seguinte: se a gente está com uma inflação controlada ali, dependendo do parâmetro, a gente tem uma inflação até controlada nesse momento. Por que essa taxa cai tão devagar? Esse daí é um padrão conservador do Banco Central. Em qualquer país do mundo, o Banco Central ele sobe aos poucos e desce aos poucos. Então, você até pode fazer uma crítica, por exemplo, se descer meio ponto percentual não é pouco, poderia ser 0,75, mas o Banco Central nosso do Brasil tem uma característica de ponderação. Então, a cada 45 dias tem uma reunião e eles decidem por votação, porque são 9 membros, por isso que é um número ímpar, justamente para a maioria decidir, e eles decidem se vão descer e quanto vão descer. Então, o que se espera agora é outra queda de meio ponto percentual na última reunião do ano, encerrando o ano a 11,75. E para o ano que vem, novas quedas, como bem disse o ministro Haddad, há um espaço muito grande ainda para reduzir, porque vamos pensar, se a gente está com uma inflação com menos de 5 e eu estou com uma taxa de 12, eu tenho ainda uma diferença muito grande do que daria para reduzir. Então, espera-se que para o ano que vem a gente encerre o ano a 9, por exemplo, menos que 10. A gente precisa voltar a ter um dígito de taxa Selic. Perfeito, professor. Agora a Lohane falou na entrada dela sobre a guerra entre Hamas e Israel. Essa guerra pode, de alguma forma, influenciar o Banco Central brasileiro a reduzir de forma mais lenta ou adotar uma postura ainda mais conservadora por algum motivo? Como que essa guerra pode impactar na economia aqui dentro? Olha, como essa guerra ela está imprevisível, né? Nós não sabemos se outros países vão entrar nessa guerra, que tipo de conflito vai se acirrar com isso, se isso vai impactar na questão do preço do petróleo, de outras commodities, por exemplo. Então, nesse exato instante, ela tem um impacto de possibilidades. Então, a gente precisa ver nos próximos meses como que isso, se o mundo vai conseguir algum tipo de cessar fogo, porque aquilo ali é uma tragédia humanitária. Então, como vai ser o desenrolar? Aí sim, os outros bancos centrais
dos Estados Unidos, da Europa, vão ter que pensar as suas próprias taxas de juros, que foi o que no começo da reportagem foi dito. E aí, de acordo com esses bancos centrais, a gente também vai acabar caminhando. Então, talvez a velocidade da queda pode ser alterada por causa da guerra, sim. Certo, mas a tendência é que a gente continue tendo quedas, né? Isso é positivo de uma forma geral quando a gente analisa o cenário econômico aqui do nosso país, né, professor? Isso que é importante. Sim, exatamente. A economia é feita de trajetórias e expectativas. Então, a nossa trajetória é de queda de taxa Selic para o próximo ano, sim. Tá certo, professora Carla Bene, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez, por nos ajudar a entender e a pensar um pouco mais sobre economia e entender também que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, Wilker. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até, tchau, tchau.